Olá, tudo bem? Sou o professor Luiz Soares, dando continuidade aos nossos vídeos sobre a França, sobre a Revolução Francesa e Era Napoleônica. Nós chegamos agora na fase do Império Napoleônico. Ou seja, quando Napoleãozinho, por meio de um plebiscito, conseguiu aprovar que nós transformamos o seu cargo em imperador. Então, a partir desse momento agora, ele é o nosso imperador Napoleão Bonaparte, que vai ser chamado daqui para frente apenas de Napoleão I. Tá? Aí o que nós vamos encontrar de interessante nessa fase? Então observe só, nesse período vai de 1804 até 1815, tá? Importante, o nosso Napoleão I, coroado na Catedral de Notre-Dame, tá? O Papa Pio VII vai lá coroar o cara, ele e a sua esposa chamada Josefine. Tá? Detalhe interessante que nós temos, a sua ideologia burguesa é mantida. Olha só, a ideologia burguesa é mantida. A rivalidade com a nossa Inglaterra começa a aumentar. Começa a aumentar por qual motivo? Está aqui, ó, a formação de uma terceira coligação contra a França. Olha que loucura, nós firmamos em 1802 uma paz de Amiens, e em 1803 nós já temos a formação de uma nova coligação. Importante é você saber que nessa nova coligação, de novo, a nossa Inglaterra lidera o quê? Lidera o movimento. Tá? O nosso Napoleãozinho, portanto, em 1805, ele vai enfrentar duas grandes batalhas extremamente importantes. Tá? As vitórias francesas sobre austríacos e os nossos russos, tá certo? A famosa Batalha de Ulm e a Batalha de Austerlitz. E, inclusive, a Áustria, quando perdeu Austerlitz, era um dos maiores impérios que nós temos dentro da nossa Europa. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos uma outra batalha. Batalha essa que não foi muito legal. Ó, de novo uma batalha naval. Ah, meu Deus do céu, Napoleão já perdeu uma batalha naval anterior ou não? Já, adivinha para quem? Para a mesma Inglaterra, para o mesmo almirante inglês chamado Nelson. E mais uma vez o Napoleão foi derrotado. Conclusão do Napoleão, brigar na água é ruim. Conclusão da Inglaterra, então eu só vou brigar na água. Olha só que loucura, então simplesmente nós temos que o Napoleão tem duas batalhas ruins para o seu lado. E as duas são o quê? As duas são batalhas navais, fechou? Dentro dessa ideia, o Napoleão simplesmente resolveu fazer o quê? Primeira situação que nós temos, o nosso Napoleão entrou num processo de expansão territorial. Repare que o Napoleãozinho chegou a ser conhecido na Europa com esse nomezinho aqui, ó. Ele era o famoso fazedor de mapas. Por qual motivo? Ele vai conquistando territórios, destronou alguns reis e foi colocando no lugar quem? Os seus parentes, cara, tá? Diante disso, olha só, ele vai destronar, então, principalmente a questão da própria Espanha, tá certo? Onde na Espanha, simplesmente, ele vai acabar colocando quem? O seu irmão no trono. E olha que loucura, quando simplesmente o Napoleão destronou o rei espanhol e colocou no lugar aquilo que seria o irmão dele, nós encontramos que, para os espanhóis, o Napoleão é um invasor. Então aquela ideia que ele dizia que nós estamos trazendo a liberdade, não colou muito não, cara, tá? Aí significa dizer o quê? Que nesse momento começa o quê? O processo de emancipação da América Espanhola. Ou seja, nesse momento a presença napoleônica começa simplesmente a favorecer a independência da América. Por qual motivo? Por uma questão muito simples. Quando eu invadi a Espanha, destronei o rei, significa dizer que os espanhóis começaram a se preocupar muito mais com a Espanha invasora. E as colônias da América começaram a se sentir o quê? Livres no processo, tá? Ao mesmo tempo nós vamos encontrar que existe o quê? O bloqueio continental. Após o decreto de Berlim, o nosso Napoleãozinho resolveu fazer o bloqueio continental, proibindo a Europa de comercializar com quem? Com a Inglaterra. Qual é o objetivo da nossa França? Falir a Inglaterra. Uma nação falida era mais fácil de ser invadida. O que aconteceu, por exemplo, nesse momento? A vinda da família real para o Brasil, que dará origem a quê? Ao processo também, olha só, o nosso processo de independência. Está aqui, ó, a nossa independência daquilo que seria o quê? A parte portuguesa da América. Tá? Detalhe interessante que nós temos ainda, olha só, lá nos Estados Germânicos, dentro da nossa Europa, tá? Ele acabou pegando então a antiga ideia do Sacro Império Romano Germânico e transformou em Confederação do Reino, beleza? Montou-se então uma quarta coligação. Nessa quarta coligação, novamente, você tem a presença de quem? Daquilo que seria a Inglaterra. Nosso Napoleão consegue derrotar a Prússia e consegue derrotar a Rússia.
Então perceba que o Napoleão realmente é um fazedor de mapas, cara. Ele está num processo do quê? De intensa expansão. Diante desse processo, o que acontece? Quando ele vai conquistando várias outras regiões, novamente nós temos o quê? Uma nova coligação, novamente a Inglaterra. E novamente o quê? Eles são derrotados. Então você olha para a nossa Europa e diz o quê? O Napoleão realmente é um fazedor de mapas ou não? Ele é um fazedor de mapas, ou seja, ele vai simplesmente se expandindo por quase toda a nossa Europa. Inclusive, ele vai se casar com a filha do imperador austríaco, tá certo? Quando ele casa com a filha do imperador austríaco, tem dois motivos importantes, tá? O motivo que nós temos, ela tem sangue nobre, portanto, ele poderia fazer um herdeiro também de sangue nobre, tá? Situação que nós temos, olha só, em 1812, quando a nossa Rússia teria supostamente furado o bloqueio continental, o nosso Napoleãozinho simplesmente partiu para quê? Para essa campanha da Rússia. Essa campanha da Rússia foi realmente uma pedra no sapato. Por qual motivo? Nós temos a derrota de Napoleão nessa famosa Batalha de Leipzig, ou a famosa Batalha das Lações. Quando nós temos simplesmente que a sexta coligação, de novo a presença da Inglaterra, levou à derrota do nosso Napoleãozinho, tá certo? Diante dessa derrota, o que aconteceu? Napoleão foi levado para o exílio, a princípio com o título de imperador. Ele foi parar então na nossa ilha de Elba, no meio do Mediterrâneo. Tá? Nesta ilha, simplesmente, nós temos o quê? Que o Napoleãozinho vai ser instalado ali e, logicamente, a partir dali ele começa a se reorganizar. Lá na França, trouxeram de volta a monarquia, ou seja, o nosso rei Luís XVI deveria voltar. Mas como o rei Luís XVI morreu, e o seu filho também morreu, supostamente o 17, tá? Então o irmão dele assume o trono, que é o Luís XVIII, que é a restauração da dinastia, o quê? Da dinastia Bourbon. Perfeito? Diante disso, o nosso Napoleãozinho simplesmente faz o quê? Ele está se organizando lá na ilha de Elba, tá? Os nossos emigrados começam a voltar para a França, quer dizer, aqueles nobres que fugiram começam a retornar, e o Napoleão fugiu da ilha de Elba. Ele foge da ilha de Elba e vem simplesmente em direção à França. O nosso Luís XVIII simplesmente falou, eu não vou ficar aqui não. E o Napoleãozinho simplesmente vai em direção a Paris, assumindo de volta o poder. Olha que loucura! E esse poder agora foi o famoso governo dos 100 dias, tá? E nesse governo dos 100 dias, o que acontece? A sétima coligação é formada. E nessa sétima coligação, de novo, você tem a presença do quê? Da Inglaterra. E desta feita agora, o Napoleão foi derrotado. Diante desta derrota, na famosa Batalha de Waterloo, Napoleão acabou sendo preso agora. Não é nem mais exílio, ele não tem nem mais o título de imperador, ele foi preso e foi levado para uma ilha no Atlântico Sul, que é a ilha de Santa Helena, onde simplesmente o Napoleãozinho vem a morrer em 1821. Tranquilo? Então vejam só, o que esse mapa conceitual mostrou para você? Ele tem para você toda a nossa segunda fase da era napoleônica. Ou seja, nesse momento então que eu não tenho mais era napoleônica, acabou Napoleão ali, acabou. Então o que aconteceu agora? Nós estamos aqui em 1815. E quando nós estamos agora em 1815, vem a pergunta, e o que é que nós vamos fazer agora? Isso aqui será tema de um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, tá? Contando exatamente o que aconteceu com a Europa após a derrota napoleônica. Beleza? Curtiu? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilhe. Um abraço, até a próxima.